pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal do Jetstore. O canal do Jetstore é o canal do blog Jetstortopia, dedicado a retro gaming, quadrinhos antigos e nerdices afins. Bom, há algum tempo atrás eu postei um vídeo que era sobre a instalação e a configuração de uma versão do Windows XP, que é essa aqui, o Windows XP Delta Edition, que foi compilado, produzido por uma desenvolvedora, com o intuito de resgatar um pouco da experiência, da nostalgia da época em que a gente usava esse sistema operacional, um dos sistemas mais queridos dos sistemas Windows, rivalizando com o Windows 7 na preferência de muitos dos usuários. O objetivo dela era que essa versão ela fosse instalada em máquinas virtuais ou então em hardware antigo, hardware da época em que ele foi lançado, para garantir o máximo de compatibilidade e experiência com ele. Porém, surgiu uma dúvida nos comentários do vídeo da utilidade dessa versão, já que ela não pode ou não é recomendada para máquinas modernas. Qual seria a função? Um dos comentaristas citou que o interesse seria que um Windows desse fosse possível ou passível de ser instalado numa máquina moderna. Porém, não é isso que acontece. Teve um outro inscrito, um outro usuário que comentou que tentou instalar esse sistema numa máquina contemporânea e, como eu imaginei, ele não tem compatibilidade com os componentes das máquinas modernas, não tem driver adequado. Esse sistema é um sistema 32-bit, as máquinas modernas funcionam em 64-bit. O que seria possível, talvez, fosse uma versão do Windows 10 ou Windows 11 com uma skin ou com uma experiência parecida com o Windows XP, mas nunca será exatamente o Windows XP. E esse aqui é praticamente o Windows XP original, que foi compilado junto com todos os extras que ele possuía na época. Então, o intuito desse release é simplesmente permitir a experiência do Windows XP para quem nunca utilizou, ou permitir uma revisitação, como eu falei, da experiência de uso do Windows XP para quem utilizou na época, portanto uma experiência nostálgica. Porém, essas discussões me geraram a seguinte pergunta: é possível a gente utilizar um Windows XP nos dias de hoje? Até que ponto, se ele fosse possível de ser instalado, passível de ser instalado numa máquina moderna, tivesse compatibilidade com os componentes, tivesse drivers disponíveis, como seria a experiência com ele? Seria realmente idêntica, tão funcional quanto no sistema operacional moderno ou não? E é isso que nós vamos experimentar neste vídeo aqui. A ideia original era instalar o Windows XP Delta Edition numa máquina virtual, mas depois eu lembrei que eu já tenho uma edição do original, versão atualizada até Service Pack 3, já instalada, e é com ela que nós vamos trabalhar e nós vamos experimentar as várias funções possíveis de uso, que eu dividi em 5 categorias: entretenimento, navegação de internet, segurança, jogos e produtividade. Agora, antes que a gente passe para essa parte do vídeo, no vídeo anterior eu tinha comentado com vocês que existia o software, as etiquetas e um dispositivo da Pimaco que permitia que a gente criasse esses labels, como este aqui que eu mostrei para vocês no outro vídeo. Por curiosidade, eu dei uma passada na Calunga de novo e, curiosamente, eu encontrei ainda uma versão um pouco mais moderna daquele mesmo aplicador. Essa versão aqui é mais simples. Simplesmente a função é você colocar a label aqui, o CD ou DVD e pressionar, que essa molinha aqui ela não é destravável como a do outro, ela simplesmente já faz o curso aqui e permite que você crie essa capinha. No entanto, eu acabei conversando lá com o pessoal da Calunga e descobri que a Pimaco foi comprada pela BIC e a marca vai ser descontinuada no mercado. Eu não encontrei os labels, as etiquetas mais à venda. Não sei se voltarão a serem distribuídas. Aparentemente, a marca Spiral é que vai substituir a linha de etiquetas da Pimaco, segundo os funcionários da Calunga. Mas se vai voltar ou não esse tipo de etiqueta de CD-DVD,
é uma incógnita. No entanto, ainda estavam sobrando algumas dessas unidades desta versão aqui moderna do aplicador. Eu achei curioso e resolvi pegar uma para a gente dar uma olhada como é que é. E faz a mesma função exatamente como está descrito aqui. Então é isso aí, vamos lá agora para o Windows XP original instalado numa máquina virtual, numa máquina atual, num i5 de 8ª geração, um SSD associado a um HD e uma placa de vídeo dedicada a Radeon 560X. A ideia é que nenhum hardware esteja dificultando a utilização do Windows XP como seria naquela máquina original que eu coloquei, pela própria velocidade do Pentium 4, a limitação de memória, a lentidão do HD, tudo isso nós vamos deixar um pouco de lado e vamos experimentar o sistema operacional rodando o mais rápido possível numa máquina moderna e a máquina virtual fazendo a interface, substituindo os drivers e a compatibilidade com os componentes. Nós vamos testar exclusivamente as funções do Windows XP que a gente utilizaria no dia a dia e ver se é possível trabalhar com ele, exclusivamente com ele, ou se a gente vai acabar tendo que optar por um sistema operacional mais moderno. Então, vamos lá. Ok, a gente está aqui agora no Windows 10, abrindo a VirtualBox com o Windows XP SP3. Dá para ver que está conectado na internet, rodando como se tivesse um modem, né? Antigo modem discado, só que numa velocidade muito melhor aqui. Primeira coisa, a segurança. Olha, deu para instalar, eu já tinha instalado aqui o antivírus Panda, que é um daqueles que eu sei que tem uma versão para XP, dá suporte para XP. Eu acredito que outros também façam, mas o primeiro que eu descobri foi esse, é um antivírus que eu uso há muito tempo, desde a época mesmo do Windows XP. De vez em quando eu volto a instalar em alguma das máquinas. Aqui eu fiz esse teste, então você vai ter a proteção de um antivírus, pelo menos, mesmo que o sistema operacional como um todo não seja seguro para fazer algumas operações, porque o navegador não tem segurança, o sistema não tem segurança, mas o antivírus sim. Eu consegui instalar o Opera 36, que é a versão que eu sei que é compatível, e aqui eu estou abrindo o YouTube. Aqui está em velocidade normal, quando tiver acelerado vai aparecer no canto inferior para vocês terem uma ideia do que eu estou fazendo, mas aqui em velocidade normal para ver como abre uma página do YouTube através de um navegador compatível com o Windows XP. Até que não está ruim, você vê que monta bem. E eu vou entrar aqui no meu canal, só para a gente testar um vídeo rodando. A busca é relativamente rápida, né? Porque nós estamos numa máquina afinal no i5 com uma internet sem fio de 5 GHz. Tá aí, o último vídeo rodando. Então a experiência foi boa, dá para aproveitar vídeo na internet, pelo menos no YouTube. A compressão do YouTube dá conta também de compensar. Às vezes o vídeo cai de qualidade, mas é passível de você assistir, ainda que não seja em alta resolução. Aí eu resolvi experimentar jogos. Vamos ver o GOG, por exemplo, que tem jogos que são totalmente compatíveis com o Windows XP. Porém, olha, a página completamente quebrada. É impossível de enxergar as imagens estouradas, os links, as imagens desapareceram. Foi uma decepção. Ao contrário do Steam, que eu achei que não ia rodar a página do Steam, mas ela rodou super bem. Tá montando perfeitamente aí. E deu até uma esperança, né? Falei, vamos tentar. Eu sei que você vai ver lá, e o Steam não dá suporte para XP, né? Ele já avisa que é a partir do Windows 8, se não me engano. Em todo caso, eu baixei o instalador e ele surpreendentemente roda e instala. Porém, quando a gente vai tentar rodar o aplicativo,
dá erro, né? Ele diz que ele não é um aplicativo 32-bit. Então nós vamos para um teste mais simples, né? Mais simples ainda, que é jogar a famosa paciência desde o Windows 3.0. Acredito que já esteja lá o jogo mais jogado do mundo. Então, pelo menos dá para se distrair com isso, mas não dá para instalar em Steam, não dá para instalar GOG. Vamos tentar ouvir música com Spotify. O navegador não é compatível com o site, não dá para ouvir pelo navegador. Vamos tentar baixar o aplicativo e instalar. E de novo dá erro, porque não é um aplicativo 32-bit. Então o Spotify não dá suporte para o Windows XP. Então vamos tentar utilizar o Windows Media Player localmente, né? Pegando umas músicas que eu tenho aqui numa pendrive, copiei aqui para dentro da máquina virtual. Aproveitei e copiei o VLC também, que nós vamos usar depois. E vou rodar uma trilha sonora do Beat Spikers do GameCube. Tentei jogar a tela cheia, deu pau, mas pelo menos está rodando bem. Aquelas visualizações que tinham na época. Então, ouvi MP3 localmente, perfeito. E aí, produtividade, né? Resolvi instalar o OpenOffice, que ele é free. E ele é uma suíte completa. Tá aí, tá instalado. Vamos rodar então. O editor de texto. E como era de se esperar, depois de um trabalhinho que eu tive para acertar a configuração do teclado, consegui a acentuação correta aqui do teclado do iMac, então tá rodando perfeito. Ele se parece com um Word antigo, né? Um Word 2003, mais ou menos, o visual dele. Só falta o clipe, né? Aquele clipezinho que é o mascote do Word original, mas fora isso, dá perfeitamente para trabalhar, o que eu acredito que dê para fazer também com apresentações, planilhas, etc. Então resolvi pegar um filme antigo em AVI e rodar no Windows Media Player. E infelizmente, apesar de ser um formato que ele suporta, só aparece o áudio. Mas tem solução para isso. A gente instala o VLC. O VLC tem uma compatibilidade ótima com vários sistemas de diversas épocas. Tá aí, ó. Um filme bacana de 79 com um formato que é compatível aí, em baixa resolução mesmo. Come on. And then I've got all those books to write, whatever they are. Ótimo, dá para assistir filme localmente. E agora nós vamos tentar instalar um cliente de e-mail. Eu não tentei o Outlook, porque eu acredito que a versão antiga tem um problema de compatibilidade com os servidores que requerem segurança hoje em dia. Então eu baixei o Thunderbird, que ele dá suporte para Windows antigos. Depois de muito trabalho para configurar o servidor POP, o servidor SMTP, tem várias tentativas aí
com senhas, com configurações de portas diferentes, finalmente consegui baixar meus e-mails e também consegui mandar e enviar. Então, é uma experiência que está perfeita como era antigamente dentro do Windows XP. E aí eu tentei entretenimento online, jogos de navegador, que é uma coisa muito simples, já esperando que o resultado não fosse bom, porque esse navegador aqui não consegue rodar provavelmente HTML5 satisfatoriamente. Então dá pau nos sites. Alguns sites carregam, mas certos vídeos, por exemplo aqui Globo Esporte, você não consegue assistir. Tudo isso é falta de atualização do navegador. Algumas notícias você consegue ler, por exemplo, em alguns sites, fotos carregam, mas a experiência multimídia desses sites, ela tá perdida, tá? Então, como conclusão, eu resolvi fazer o seguinte, eu resolvi atribuir notas a esses itens que eu tinha separado. Como são 5 itens, eu dei 2 pontos para cada item, um total de 10, de 0 a 10, e a nota que eu atribuí é subjetiva, obviamente. Porém, é uma tentativa de demonstrar de uma forma um pouco mais precisa, um pouco mais objetiva, a experiência que eu tive. Então, se a gente começar por segurança, eu vou dar nota 1 de 2 pelo fato de que eu consegui instalar um antivírus, pelo menos ele está funcionando plenamente, porém o sistema, o navegador não é seguro. Eu não colocaria dados de cartão de crédito, não faria compras online através de um sistema como esse, porque eu teria medo de vazamentos e brechas. Então eu vou dar nota 1 porque pelo menos o antivírus consegue ser instalado e dar um certo grau de proteção. No quesito jogos, a gente vê que tem grandes limitações, né? Você praticamente só vai conseguir rodar os jogos daquela era, instalados a partir de um disco local, de um arquivo, de uma ISO, ou jogos mais antigos. Os jogos modernos não vão rodar por falta de compatibilidade, por falta de drivers, por falta de atualizações adequadas do sistema com relação a esses jogos. Então, as principais plataformas, como o Steam, como o GOG, não vão ser passíveis de uso. Então eu vou dar uma nota 1 para os jogos, porque se você for um retro gamer e ficar satisfeito em jogar jogos daquela época ou mais antigos, o XP vai te satisfazer plenamente. Porém, eu não posso dar uma nota full, porque muita gente vai querer rodar, a maioria talvez vai querer rodar jogos modernos e não vai conseguir. Com relação à produtividade, é o quesito que eu encontrei menos dificuldade, ainda que em nível corporativo ou para interface com outros sistemas e mesmo produtividade moderna em termos de home office, eu não fiz esse teste, eu não sei como é que o Windows XP iria se comportar. Mas o básico da produtividade, você montar um texto, montar uma planilha, uma apresentação, ele é capaz de fazer. Então, como o meu teste foi até aí, eu vou dar nota 2 nesse quesito para ele. No quesito entretenimento, a gente vai encontrar algumas restrições também. O áudio, por exemplo, quase que exclusivamente vai ser local. A gente não vai conseguir rodar um aplicativo como o do Spotify, ele não roda pelo navegador, ele não instala. Então você vai ter que regredir aí 20 anos, colocar músicas dentro do sistema ou rodar um CD de áudio, o que limita bastante o usufruto do sistema. E mesma coisa vale para vídeo. Quase que toda a experiência vai ser local, vai haver restrição de formatos de vídeo que o Windows XP vai conseguir rodar. Alguns codecs mais modernos ele não vai permitir o uso. O próprio aplicativo, o próprio software de entretenimento embutido, que é o Windows Media Player, já não funciona muito bem. Então eu sou obrigado também a dar uma nota baixa, diria até que um pouco mais baixa até, porque a restrição é bastante grande. Então vou dar meio ponto pelo fato que você ainda consegue rodar em MP3 e alguns formatos de vídeo. E por fim, a experiência de internet, que seria a navegação e o envio e a comunicação via internet. O e-mail é uma tecnologia muito antiga, continua em uso, praticamente inalterado, e uma vez que o aplicativo atenda às expectativas de segurança dos servidores modernos, você consegue perfeitamente utilizar. O problema vai estar na navegação. Os navegadores evoluíram muito, rodam HTML5 e as versões mais antigas que rodam no Windows XP não conseguem dar conta. Então a navegação vai ser bastante restrita e nesse caso bastante frustrante. Praticamente
boa parte da internet vai ficar impossível de ser acessada com um navegador antigo. Quanto mais tempo passar, pior fica. Então, nesse caso, também vou dar meio, porque a experiência não é muito boa. Então, se a gente somar, nós vamos ter nota 5 para essa experiência no geral, que eu acho que é uma nota que reflete mais ou menos, assim, é possível, né, a pergunta fica respondida, é possível você usar o Windows XP em 2022, mas não é recomendável. É possível com grandes restrições, é possível um uso muito específico, mais por uma experiência de uso do que realmente para um uso pleno, full cotidiano. Você precisa ter um sistema operacional que te dê uma nota próximo a 10, para você ter toda a experiência que a tecnologia moderna te oferece. Então, qualquer coisa muito inferior a isso, que seja 8, 9, por conta de restrições de velocidade, um ou outro aplicativo que não está rodando tão bem, você ainda suporta. Mas uma nota 5 é uma nota muito medíocre, uma experiência medíocre. E isso não pode ser recomendado para ninguém que queira utilizar como sistema operacional principal. Então, eu acho que fica confirmada a hipótese de que rodar um sistema operacional antigo é mais uma experiência de revisitação e uma experiência de reconhecimento da tecnologia da época do que propriamente para o uso cotidiano. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like e nos vemos numa próxima.